O AP301. Hey everyone! Sejam bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou do Mota. Estamos vindo diretamente de Milão, porque estamos no estilo, porque hoje a nossa convidada Eu vim de Aparecida do Norte. é chique demais, parecida, né? É, Nós viemos de lá, né? sim. Cada um vem de onde pode, né? Estamos aqui com a Isabela Coutinho. A gente veio aqui todo no look produzido para te receber, tá? Muito Espero obrigada. que esteja à altura. Depois você vai avaliar no final, tá bom? Obrigada. Então aí você vai dar a sua Vários nota. looks pra Vários dar looks. nota. Ih, tem vários, tá? Verdade, verdade. Quero agradecer muito vocês, gente, pelo convite. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui, um privilégio enorme estar com vocês dois. Muito obrigada. Maravilhosa. Vamos fazer nosso Vamos brinde, né? começar Pra com o gente brinde. começar o nosso bate-papo, que Saúde. está cheio de estilo, né? Isabela Coutinho, conta um pouquinho da sua história, suas origens, e aí a gente engrena no bate-papo, tá? Beleza. Vamos lá então, gente. Começando pela minha história, né? Primeiramente, falar quem eu sou. Isabela Coutinho, consultora de imagem e estilo. E eu sou formada em moda em Nova York, pela Parsons e pela FIT. E FIT é Fashion Institute of Technology, a melhor faculdade de moda do mundo. Então, um dos meus maiores sonhos, e aí eu vou contar pra vocês como eu cheguei nisso tudo, né, gente? Porque tem muita história A aí. gente quer saber tudo. Vamos Todos lá, os detalhes, então. perrengues, se tiver. Nascida e criada no meio da comunicação, né? Meus pais têm uma produtora de televisão. Eu tenho um irmão fotógrafo e filmmaker. A minha irmã trabalha administração na loja, né? Eu tenho uma loja, comecei a trabalhar desde os 17 anos. Eu sou sócia proprietária da Turma Miúda. Ali no Amaral Peixoto, aqui mesmo em Volta Super Redonda. conhecida. Como que é o nome dos irmãos também, se quiser falar aí. Matheus, Beatriz, meu pai Nicodemos e minha mãe Marinês. E nós sempre fomos ligados à área da comunicação, né, gente? Apesar, né, de ser empresários, sempre muito comunicativos. Então, dentro desse contexto, né, comecei a trabalhar com 17 anos, eu e minha irmã. E aí, ali mesmo na loja, né, eu sempre quis trabalhar com moda, né? Sempre sonhei com moda, desde bem pequenininha, na verdade, ali quando eu comecei a ir pras festinhas, produzir minhas roupas, Mas você fazia né? roupa pras bonecas, algumas coisas assim? Eu não fazia, não cheguei, Criava look, não cheguei a só- ter esse Foi um contexto. pouquinho depois. Assim. Foi um pouco depois. Foi assim, quando começou as festas de 15 anos, naquela vibe ali, minha mãe tinha costureira de muita confiança, né? A Gracinha, lembro. Beijo, Gracinha, adoro a Gracinha. Ela produzia as minhas ideias, né? E aí começou tudo aí, né? Produzindo as minhas ideias. E aí eu falei, não, gente, é isso realmente que eu quero. Mas por conta do trabalho, né? Trabalho dever em primeiro lugar. Neste contexto, eu fui pra Turma Miúda, então fiquei na loja por um tempinho. Minha mãe até falou, olha, gente, compramos a loja, mas vocês vão ter que esperar um pouquinho, né, pra conclusão do sonho de vocês. E meu sonho era moda. Foi quando eu fiz uma proposta pros meus pais e falei, olha, quero estudar moda, quero ir pro Rio de Janeiro. E só tem faculdade de moda. Rio, São Paulo, Minas, longe. Difícil ter aqui. Muito difícil, impossível praticamente, né, gente? Aqui não tem mesmo. E a distância não é a mesma coisa, porque você não tem aquela relação com o tecido, né? Na aula de draping, por exemplo, que é onde a gente faz a modelagem, não tem aquele contato físico de montagem, de modelagem, né? Você tem que ter esse conhecimento. Tem que ter, porque é ali que você consegue definir se você vai ser um estilista, se você vai trabalhar com moda, mas na área jornalística, ou o que você vai fazer dentro da moda, né? Porque tem várias vertentes a profissão, não é só isso, a indústria é gigantesca, né? Então, dentro desse contexto, a gente também precisa de ter contato com o início de tudo, que é tecido, corte, costura, todos esses detalhes, né? E aí, ainda na Turma Miúda, né, eu comecei a fazer modelagem em Resende, um detalhe muito legal também, comecei a fazer modelagem em Resende com a mulher de um general, e ela trabalhava na Animale, né, confecções gigantescas do Brasil, e aí eu comecei fazendo modelagem lá. Quando eu parei modelagem lá, eu consegui convencer os meus pais que eu queria muito ir pro Rio. E aí, indo pro Rio de Janeiro, a ideia era ir pro Rio e não faltar nenhum dia de aula, senão meu pai ia me tirar da faculdade. Nossa. A ideia era essa. Responsabilidade. Isso foi uma promessa Muita. que você fez. Foi, eu fiz com ele e comigo mesma, né? Porque, assim, é uma responsabilidade gigantesca, né, gente? Faltar aula é algo que todos os alunos fazem, né? E eu não podia ter essa regalia. Você imagina, né? Essa regalia. Só de pensar, era onde a faculdade? Barra, mesmo? na Barra da Tijuca. Saía daqui, ia pra Barra. Sim. Imagina a missão. Era uma super Era missão, uma viagem. né? Era uma Nossa super Senhora. missão. A viagem, né? Era. E dentro dessa viagem, né, eu acordava às
3 da manhã. E aí eu pegava a Cidade do Aço, aqui mesmo, Volta Redonda, parava lá no Novo Rio, pegava outro ônibus, subia o elevado, Tijuca, até Barra da Tijuca, né? Então eu acordava às 3 para chegar às 7 horas da manhã na faculdade, Nossa. né? E aí eu via várias meninas que moravam em mansões, em prédios, coberturas, né? Porque a faculdade era no centro empresarial, ao lado do Village Mall. Então, assim, ali o metro quadrado é milhões, né, gente? Imagina. Então, elas chegavam atrasadas, não tinha horário pra nada, e eu sempre ali no meu horário, né? E aí, um belo dia, sempre com as maiores notas, eu não tinha nota menor que 9, realmente estava fazendo o que eu amava. E aí eu voltava, né? Pegava ali o Cidade do Aço, voltava direto trabalhando, né? Parava Era ali. toda aquela viagem de novo. Barra, Tudo. Tijuca, Novo Rio. Tudo. Gente, e como é que era essa rotina aí? Porque você ia, estudava, depois voltava. Eu O estudava que você praticamente fazia? no ônibus, né? Eu estudava no ônibus, os meus projetos eu fazia sem dormir, né? Então, se eu optava, por exemplo, se era um projeto final, e tem um detalhe muito interessante. Eu nunca gostei de fazer trabalho em grupo. Quero deixar isso claro. A galera sempre ficou nas minhas costas, eu sempre carreguei todo mundo. Tinha a maior nota, a galera Não é? Você é de família? Porque assim, a sua família eu conheço muito Sim. bem, tá? Nicodemos, Matheus Coutinho, eu tive a oportunidade de realizar alguns trabalhos com eles. E quem estudou comigo foi Felipe. Seu primo. Eu amo, Felipe, Né? Felipe amo. sumiu da minha vida, Amo. né? Se ele assistir, ele vai... Inclusive, tivemos uma reunião hoje, eu e o Felipe, de 3 horas e meia. E ele é meio nessa vibe aí de pegar e fazer. Porque a gosta família de ter toda é assim. a sua assinatura. É sempre isso. E aí, era uma prioridade minha. Eu falava com os professores, olha, meus trabalhos eu quero fazer sozinha. Primeiro, porque eu moro longe. Segundo, porque ninguém vai dar a importância que eu dou ao trabalho, né? Então, eu prefiro fazer o meu trabalho sozinha. Então, eu estudava ali mesmo nessa loucura de, se eu tivesse que fazer um trabalho que era no computador, às vezes não tinha como fazer no ônibus, né? Então, eu não dormia, e aí eu chegava, trabalhava até 7 horas da noite, ia treinar, né? Porque o meu treino é minha zona de conforto ali, onde eu realmente uso pra que Tava o tô em escape do casa. estresse do dia, porque Extravasar, deve ser relaxar, bem tenso. É muito, a Essa rotina é né? muito tensa, né? Então a Tensa academia e era intensa. muito demais. A academia era onde eu tava relaxando, né? Pós-academia, eu estudava, né? E aí, se eu tivesse que ficar até 3 horas da manhã acordada fazendo trabalho, eu ficava, porque eu sabia que eu ia ter uma longa viagem. Não, nas minhas aí. contas, só de viagem de ônibus, era no mínimo 8 horas. É isso. Botando ida e volta. Era isso. E Chegar na lá, época... você já tá toda dormente, né? Sempre, Porque ficar sempre. esse tempo todo no ônibus. Imagina se fosse eu. Grandão. Não ia dar certo, não ia dar Não certo. dava. E era a época que a Avenida Brasil estava em obra, né? Então, por isso que eu demorava tanto para chegar, né? Por conta dessa questão da obra. E aí, dentro desse contexto, né? Foi onde que, depois de um tempo, meu corpo não aguentou. Um belo dia, eu com 42 graus de febre, fui pra faculdade, né? Porque aquela promessa que eu não poderia faltar a aula. Foi firme no propósito. Seu pai te viu com É. febre e falou, é hoje que eu tiro ela da faculdade. E aí ele perguntou, você vai com febre? Eu falei, pai, eu não falei que eu não ia faltar? Eu vou com febre. E eu fui, ele falou, não, fica. Fui. E aí eu tinha prova, né? Eu falei, não posso faltar, é prova, não tem condições. E aí foi muito engraçado, gente. Sabe aquele dia que é pra tudo dar errado? Foi o dia, né? Então, o ônibus estragou ali na Tijuca. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Com aquele calorzinho de 40 graus na Tijuca, sensação térmica de 60 praticamente. Gostoso, tá Estourando o gostoso. coco, aquele negócio maravilhoso. Maravilhoso. Tinha ar no ônibus? Não Não tinha, né? Janela aberta mesmo. Não, janelão, né, gente? Não tinha. E aí eu falei, não, só peço a Deus que eu chegue em paz na faculdade. Então, eu estava, assim, em espírito de oração, né? Pedindo muito a Deus só pra chegar. Quando eu cheguei na faculdade, desmaiei, não vi mais nada. Você entrou na sala de aula e desmaiou? Foi exatamente assim. Eu fico imaginando Foi os colegas. exatamente Ela assim. chegou... Caiu ali, gente. Mas foi Que exatamente desespero assim, que deve ter dado, né? foi exatamente desse jeito. Não tem nada pra mudar, sabe? E eu fiquei 6 horas desacordada. Minha família ficou sabendo depois, né? Porque eu acordei cheio de eletrodo, né? E aí os meus amigos pedindo a senha do meu celular pra avisar meus pais. Foi quando eles ficaram sabendo. Tivesse reconhecimento facial na época. Né? já Ia ser facilitava. muito mais fácil, gente. Mas não, na época
época não tinha. E aí eu não levava o meu iPhone, né? Muito importante, enfim, medo de ser roubado, não levava meu iPhone. Então eu levava um bem velhinho, eu nem lembro qual modelo de iPhone que eu levava, mas era um bem velho. E aí, enfim, não tinha perigo de roubar, nunca fui roubada, graças a Deus, nesse Não período viveu o aí. Rio 100%. Não, graças a Deus não passei Não por tinha essa nem parte. tempo, gente, porque ela ia, já tava na hora de voltar e já tinha que vir pra cá, né, de volta não pra passei trabalhar. por isso, graças a Deus não passei por Mas isso. você passa ali perto da rodoviária com os lugarzinhos. Não, ali é Dá complicado. uma assustada. Não, ali eu andava com a mochila aqui na frente. Ali é muito complicado, é bem difícil. Só com o livro, né? Nem levava o E computador. na dedicação, né? É. E isso que é mais gostoso, né? Porque você tá vendo a luta que é, e acredito que por conta disso seu desempenho era muito bom. Com certeza. Dava valor realmente ao estudo ali. E eu acho que isso a maioria dos pais não fazem hoje, né? É que meus pais sempre foram assim, você quer? Vai lá. Não vou te dar de mão beijada, né? A loja foi a mesma coisa. Poxa, estamos comprando uma loja, mas espera aí, você não vai começar a receber assim, não. Você vai começar a trabalhar lá na frente, a vender, para você entender todo o processo. Exatamente, Isso é bacana. Né? E na moda é a mesma coisa. Como é que eu ia chegar na costureira e falar, olha, tem um problema aqui de modelagem, sendo que eu não entendo de corte e costura? Eu não sei se é assim ainda, mas falavam muito da Toyota, que toda empresa quer ser uma Toyota. Pelo menos no Japão parece que só chega chefe, o cara que foi lá do chão da fábrica. Tem que pegar todo o processo, né? E eu acho que deveria ser um processo de todas as empresas, na minha opinião. Sim. E não só empresa. Plano de carreira. E não só empresas, pessoas físicas também. E hoje você vê, assim, que, por exemplo, na moda, né? Tem pessoas, assim, que entram no mercado sem ter esse preparo que você teve. Tem. E aí, como é que você enxerga? Já respondeu de bate-pronto até. Não, como é que você enxerga essa situação? Porque hoje em dia, não só na moda, mas em N profissões, né? A pessoa, no nosso caso, né? Publicitário, designer, a gente aprende a mexer num programa, a gente tem algumas pessoas que já acham que já vai isso. E acaba prostituindo o mercado, por exemplo, né? Como é que você enxerga isso dentro da sua área de atuação? Eu não concordo muito com essa questão de QI. Para mim, dentro da moda funciona como quem indica, né? E isso acontece muito no Brasil. E isso é uma coisa terrível. Em todas as áreas, em tudo isso. No Brasil, isso é algo que, dentro da moda principalmente, é algo que me deixa bem chateada. Por ser brasileira, ter o potencial que eu acho, né, que assim, com anos de estudo, eu consegui adquirir e não estar ali. Eu não tive a oportunidade de estar no São Paulo Fashion Week sendo brasileira, né? E eu participei da Semana de Moda de Nova York. Então, como isso? O porquê disso? Quem explica? Quem indica. Sim. Não são seus skills. Onde que tá o corte ali, né? Exato. Essa pode, essa não pode. Não são seus skills, não é o seu currículo que conta, né? É quem tem mais dinheiro que te coloca, é o relacionamento, né? Óbvio que, assim, networking é uma coisa que, né, a gente entende muito, né? Sim. Mas não é isso. Eu acho que é até a questão do know-how, know-who, né? É isso tudo. Tudo isso engloba, né? Então, eu não concordo, mas também eu acho que cada um tem seu posicionamento. Tá ali a minha hora de mostrar o diferencial. Aquela pessoa vai ficar ali até um certo ponto. Ela é limitada. É aí que tá. Eu mostro que eu sou unlimited. Você já tem uma bagagem que você adquiriu com todo esse esforço, esses perrengues aí. E ó, é difícil chegar, hein? Tem que ter Tem que chegar, desmaiar, acordar com o eletrodo pra poder, né? Tem que ter um estudo ali por trás, senão não rola, né? Ótimo. E aí, dentro disso, né, eu me vi nessa situação, e aí o meu pai ligou para um amigo que me trouxe pra Volta Redonda, né, com o motorista dele. Cheguei e me vi sem faculdade, e né? Agora, faltei. Não é? Porque o próprio médico falou pra mim. Isso lá na hora você tinha que parar, porque seu corpo já tava fadigado. Tilt. Dar uma pausa. Exatamente isso. Eu já tava assim, no ápice. O meu corpo já não sentia mais. nada? Ou será que a febre já foi isso? Eu acho que a febre foi isso. A imunidade devia estar baixando. Foi. Não tinha motivo pra eu estar com febre. E eu não passo mal fácil, né? Então, e eu me alimento muito bem. Eu levava, pra você ter noção, eu não comia na rua. Eu levava minhas marmitas. Minha mãe comprou um marmiquente. Você colocava na tomada. Tranquilo, eu comia assim.
pra não gastar muito dinheiro também, né? Porque é um absurdo a faculdade pra comer. E eu Pelo fazia bairro que você tá, tem tudo muito. isso, né? E eu tive que fazer a maioria dos meus trabalhos no Village Mall, né? Então eu tinha que ficar fazendo análise de tendência de como era o estilo das pessoas. Eu saía do Village Mall, ia pro Barra Shopping, ia pro Rio Sul. Sabe? Zona Sul ali, sabe? Pra ver como que eram os estilos, né? Então, a família do Barra Shopping era de um jeito, a família do Isso é Village... interessante, hein? Isso é bacana. É isso. Eu ficava parada no shopping, analisando, escrevendo. E você analisava qualquer tipo Tudo. de pessoa. Tudo. Desde criança Tudo. até mais idoso. Todo porque mundo. Tudo envolvia Tudo. a moda. Análise de estilo, né? ampla. Tem tudo. Então, como era o comportamento, a educação daquelas pessoas também. Então, hoje, até como consultora, isso foi uma visão que eu tive ampla de como funciona a questão do comportamento humano, né? E a classe social. Isso é interessante, essa parte de educação também. Então, era tudo, Como não era só tratar os roupa. outros, né? Exatamente, não é só roupa. A moda, ela abrange... eu costumo dizer que a moda, ela fala, sim, muito sobre a sociedade. Né? Então, as pessoas não entendem o porquê eu falo isso, exatamente porque eu tinha que ficar no shopping fazendo essas análises. Não só no estilo, mas também nos hábitos de consumo Tudo. que elas compram. Acredito que você deva ter entrado em loja, Claro, só observando as pessoas, né? comportamento de tudo. Escolhendo a roupa. Sempre. Mas eu até falei pra Luana, a gente foi uma vez pro Chile, eu não vou lembrar o nome do shopping, mas a loja mais barata devia ser a Mont Blanc. Assim. Nossa. O lugar era absurdo, muito bonito e tal. Só que toda a loja tinha um segurança na frente. Eu não acho legal isso. Sim. Mas talvez para as pessoas que vão naquele shopping gostam de ter aquela pessoa que abre a porta. Porque todas as portas ficam fechadas, parece que tá tudo fechado no shopping. E te eu falam não gosto que dessa amam. sensação. E te falam que essas pessoas amam essa Então. sensação. Né? Nem encosta na maçaneta. E é isso que eu analisava muito, sabe, gente? Então, hoje, quando eu vejo algumas coisas e pessoas que não possuem poder aquisitivo para isso e querem se portar como, cara, dá risada, assim, porque eu não tenho o que fazer, sabe? Eu já vi tanta coisa nessa vida e olha que eu tenho 26 anos, né? Então, mesmo com 26 anos, eu já vivi muita coisa, já fui para muitos lugares. E eu só fico olhando, observando mesmo, porque é pura futilidade. Eu imagino que, igual o boom hoje que a gente vê nas redes sociais, hoje você vê muitas pessoas virando influenciadores ou tentando ser, seja na maquiagem, principalmente na moda, no estilo. Então eu imagino como na sua cabeça você deve ver algumas coisas que você fica, né? Tipo aqueles do... Não sei se você deve acompanhar, você é antenado do TikTok, né? Roupas da Shein, que ninguém usaria, mas alguém comprou. Sim. Eu acho aquilo e máximo. E a inspiração, né? Que você pega um Prada e coloca a Shein, né? Exato, é muito bacana isso. É entretenimento, é diversão, sim. Mas eu acredito também que você vê muitas pessoas agindo com muita propriedade, e aí quando você analisa, caramba, porque de qualquer forma aquela pessoa está influenciando outra pessoa a se vestir daquela forma. E nem sempre o que cabe para ela cabe para outra pessoa. Então tem que ter esse cuidado também. Muito. E eu acho que isso engloba o respeito, né? Eu respeito muito as pessoas que se dizem ser influenciadores. O que eu falo muito, tá, gente? A moda, ela é vendável. Então, tudo que dá dinheiro, o povo tá fazendo. Tá na moda ali. E é isso. Eu sou a favor disso. Você acredita que dá dinheiro? Vai. Agora, estuda. Né? Busca, corre atrás. Por que aquilo dá dinheiro, como que dá dinheiro. Entendeu? Não é só fazer, é como fazer, é por onde começar, né? E aí que tá, o por onde começar, que é o primeiro step. Porque se você simplesmente começa de uma forma e vai num contexto de encontro a copiar, plagiar o trabalho do outro... Você deixa você perde a sua essência, né? E eu não acho isso interessante. E na hora que mudar, você vai ter que copiar outro, vai te dar mais trabalho ainda. Exatamente. Existe até um livro, né, que é Como Copiar como Artista, não sei. Como Artista, eu tenho esse livro. Cara, o livro é genial, o livro é surreal, o livro é fantástico. Parte daquele princípio, nasce e cria. É isso! Tem como você... Tudo se copia. Você pode adaptar. Tem como você usar tudo como base referencial. Mas é o que a gente estava falando antes da gravação, que a moda é cíclica. Muito cíclica. O negócio que foi sucesso lá, sei lá, nos anos
20, vamos chutar e volta de alguma maneira. Tudo é referência do que já foi feito, já que foi usado. E você dá uma repaginada. Ou você faz uma forma de combinação, você me corrige se eu estiver falando besteira, que a especialista aqui é você. Então, assim, existe isso. E, gente, eu falo, é igual a mente criativa é um trabalho árduo, porque, por exemplo, esses estilistas, essas lojas, essas grifes, elas têm que estar sempre trazendo coisas novas. Tem que estar à frente Você imagina você pensar nisso, você trazer coisas. Às vezes a gente vê algumas coisas que pra gente é um absurdo, você vê umas... Caramba, que roupa... Esse dia eu tava vendo com o Fernando lá. Falei, nossa, essa roupa é ótima pra você ir na feira, na rua, porque a modelo nem conseguia andar, se movimentar, mas... É moda, é o estilo, é arte, né? Então tem essa vertente. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Sim. Mas eu queria voltar nesse processo de aprendizado seu. Sim. A gente nota que você fala muito bem inglês, né? Obrigada. E a gente queria também ouvir um pouquinho desse seu outro processo, que também você viu a necessidade de ir pra fora, para poder ainda... aprimorar um pouco mais, agregar para sua profissão. Uma coisa que eu fico muito chateada, e eu falo isso abertamente, a maioria das pessoas acham que eu sou formada no Brasil. E isso me deixa muito triste. E eu falo com os meus pais também, falo com meus irmãos, mais com a minha irmã, né? Eu falo assim, vocês têm uma faculdade aqui, eu não tenho. Ela, cara, mas você tem uma faculdade fora do país, que é coisa melhor do que isso. Eu falo, cara, mas eu queria muito ter uma faculdade no meu país. Sabe? Eu queria muito ter. E eu não tive essa oportunidade. Então, dentro desse contexto, eu me vi fora da faculdade, né? Porque realmente meu corpo não estava aguentando mais aquela batida. E aí, eu sempre fui apaixonada pelo inglês, estudo inglês desde os 8 anos de idade, mas não era fluente ainda. Sabe aquela estudiosa preguiçosa? O listening muito bom, reading muito bom, sabe? Mas pra falar, você fazia cursinho... o speaking era complicado. Eu fazia, olha, eu fui do Brasas ao CNA, ao CCAA, ao Wizard, tudo que vocês possam imaginar na vida. Então... Você e Carlão, depois vocês podem bater um papo em inglês. Porque, inclusive, a Jenny Turner... Adoro falar de Jenny Turner. Amo Jenny. Ela tem, né, o Speakers. Curso maravilhoso. Amo Jenny. Até algo que a gente tá devendo a parte 2 lá. Tá devendo a parte 2, ela falou pra gravar lá. A gente vai gravar lá. Eu quero estar no backstage nessa gravação. Não, você vai estar participando. Não vai ficar backstage, não. Adorei. Vou ficar lá só observando e entendendo tudo. Porque no dia que eles bateram um papo aqui, eu entendi. Só não consegui falar, mas Você vai fazendo a tradução. Vou ser seu aluno, Jenny, em breve, tá? E a Jenny faz parte da minha vida, gente. Eu não sei se vocês sabem disso. Nem imaginava. Não é? A Jenny faz parte muito da minha vida, porque saindo ali de cursinho, eu estudei no anglo-americano, né? E é um colégio bilíngue. E a Jenny era professora do anglo. Porém, a Jenny era professora do nível avançado. E eu não era avançada. Eu sempre fui Miriam, né? Eu sempre fui aquela mediana ali, né? E aí, meu sonho era estudar com a Jenny. Meu sonho... Eu via a Jenny, eu falava, cara, um dia eu vou estudar com ela. Ela é sensacional, gente. Não, ela é incrível. Não tem o que falar dela. Uma mulher incrível. Uma empreendedora, assim, surreal, né? Ela pensa fora da caixinha mesmo. A história dela é fantástica. Ela é. Quem quiser conferir, assista, né? Um episódio com a Jenny, que é fantástico. Ela é muito, muito incrível. É uma pessoa muito foda mesmo. Uma mulher que eu admiro pra caramba. E aí, meu sonho era estar com a Jenny no ângulo. Não consegui, né? E aí, pós-anglo-americano, enfim, tudo isso, né? Contexto de inglês. Falei, cara, eu preciso de me dedicar a alguma coisa, já que a minha faculdade não deu certo, né? E aí, eu procurei primeiro cultura inglesa, né? E aí, eu fiquei ali um tempo no cultura. Procurei a Jenny também, mas aí, com questões de horário, eu não consegui estudar com a Jenny, mas a Jenny me deu algumas aulas, né? Então, já tava, assim, num nível que eu falei, caramba, a Jenny já tá me ouvindo, né? Já tá me notando. Já tá me notando, sinal que eu tô fluindo, né? Brincadeira, gente. A Jenny sempre foi um amor de pessoa. A gente tá sabendo. Ela sempre foi um amor de pessoa. E aí, quando eu comecei nesse contexto, eu falei, não, acho que eu preciso de uma coisa mais intensa. Professor particular. E aí eu contratei o professor particular, Júlio, um amor. Eu dedico a minha vida a falar bem do Júlio, porque ele que me tornou fluente mesmo no Brasil. E a questão do accent, eu tava até falando com o Felipe hoje na reunião, ele teve uma reunião hoje com uma empresa, nem sei se eu posso falar isso, já tô falando. Ele teve uma reunião hoje com uma empresa americana, e aí ele tava falando, eu nunca me preocupei em ser um americano, e sim um brasileiro que fala inglês.
né? E eu não. Eu sempre me preocupei em ser uma americana. Então, pra mim, era primordial o meu accent. Se eu não tivesse o accent, pra mim, eu não tava falando inglês. Então, a minha dificuldade Isso é difícil foi pra essa. caramba. É difícil. Tem muita gente que faz até fonoaudiólogo pra poder tirar. Pois é. Muito. Gente, porque ter a pronúncia assim, Exato. limpa. É difícil, né? é difícil. E aí, o Júlio morou muitos anos lá, né? E ele falava muito do face expression, né? Pra que eu tivesse dicção mesmo, pra que eu conseguisse ter todas aquelas gírias, manias americanas, né? E dentro desse contexto, eu cheguei nos Estados Unidos muito bem preparada, graças a Deus. E aí foi quando tudo aconteceu, né? Que eu falei, putz, tô estudando inglês, mas pra quê? Né? Não tinha nada em mente. E aí eu entreguei uma proposta via e-mail para os meus pais, de que eu queria muito fazer um curso em Milão, esqueci o nome da faculdade agora, uma faculdade muito boa, de moda, né? E aí os meus pais falaram assim, não é o momento. Primeiro porque era caro, era 30 mil 2 semanas. Fora estadia e alimentação. Isso, né? É só pra estudar. Era só pra estudar. Caramba. 30 mil 2 semanas. E aí, Instituto Marangoni, lembrei. E aí eu falei assim, quero muito óbvio, e com toda razão, pai e mãe ignoraram o meu e-mail, né? Assim, loucura. E eu fiquei muito chateada. Eu falei, nossa, gente, caraca, não responderam meu e-mail. Já pediu pra eu parar, agora de novo. E aí eu falei, olha, vocês estão ignorando o meu e-mail, mandei por e-mail, vocês estão ignorando... Organizada que só, né? Mandei e-mail, Formalizou. né? Formalizei, nossa, e com valores dos caramba, várias propostas e tal. Eu falei, caraca, não é isso. E aí eu cansei, eu falei, quer saber? Google, intercâmbio mais barato para os Estados Unidos. Apareceu lá, au pair. Eu falei, que merda é essa? Aí eu comecei a pesquisar, né? Au pair. Eu falei, caraca, ser babá nos Estados Unidos. Fudeu, né? Você já teve experiência aqui como babá? Óbvio que não, né? Como dizem por aí, né? Eu sou a Paty, né? Envolvendo um contexto entre minha irmã, uma comparação assim, né? Eu sempre gostei de salto, muita maquiagem, os acessórios. Então, né? Eu tinha zero cara de ser babá. E aí eu falei com o meu professor, falei, cara, o que você acha? A ele, uma boa. Falei, beleza, então. E com 3 meses de curso ali em casa, intensivo, o Júlio falou pra mim assim, você não vai falar inglês. Eu olhei pra cara dele. Agora como você eu falei, que merda é essa? Como que eu não vou falar inglês? Ele, você não tá se dedicando o suficiente, você não vai falar inglês. E aí eu comecei a chorar. Ele falou assim, qual que é o seu sonho? Aí eu falei, moda. Ele falou, tá, você quer chegar nos Estados Unidos pra estudar inglês, porque seu inglês não tá bom. Você não vai conseguir chegar numa faculdade de moda sem falar inglês. E aí eu falei, putz, você tem razão. Pensei. Chorei na semana seguinte. Deu aquele choque de realidade, porque a gente pensa que é tudo assim, é muito simples. Professor bom é o que te traz pra realidade. Não fica floreando muito, não. Se tá ruim, se tá bom. Se tá bom, é isso aí. Aprendeu Também a não falar seu elogia nome? muito. Vai pros Estados Unidos, pode ir. É bem isso. E ele sempre foi assim. E ele falava uma coisa pra mim, gente, essa frase é incrível. 2 feet on the ground. Ele sempre falava isso. Be humble. Então, sempre com os 2 pés no chão e sendo humilde. Sempre ele falava isso pra mim. Sempre. Porque, dependendo do nível que eu ia chegar, eu poderia ser soberba, eu poderia ignorar meu passado, tudo que eu passei, e enfim, ignorar todas essas questões, e não era isso, não era esse contexto que eu queria, né, e nem ele queria pra mim, então ele sempre falava isso pra mim em todas as aulas, e ele fixava os 2 pés deles no chão e batia, assim, pra eu realmente fixar o que ele tava falando. 2 pés né? no chão, literalmente. Mesmo, literalmente, né, e aí dentro disso, au pair, ser babá nos Estados Unidos, já não bastava isso, eu tinha que concluir as minhas horas. Eu tinha que provar 1.200 horas com criança. Mais uma vez, você se não desafiando. Aí, como dona da turma miúda provando 1.200 horas com crianças? Tô ferrada. Como é que eu vou conseguir isso, né? Passou na loja, aquela criança ficou 2 minutos. Não é? Você é uma babá? Aí eu quase me candidatei pra ser babá. Só que eu falei, não, acho que meus pais não vão gostar muito dessa história. E aí, o meu viés foi igreja.
partiu pra igreja, já sou da Assembleia, e aí o Edson Isaías, Edson maravilhoso, ele que inclusive assinou uma das minhas cartas de recomendação, que tem que ter 4 cartas assinadas, ele era responsável pelo departamento de adolescentes, então eu consegui minhas horas ali, me candidatei, e a igreja, você sabe, né, apareceu um voluntário, eles pegam assim, abraçam, né? E eu tava nessa vibe. Isabela em todas as atividades. Tudo. Eu me candidatava pra tudo, né? E aí fiquei lá, concluí minhas horas. E aí, dentro desse contexto, né, já tava também com inglês bem legal, o Júlio me colocando ali na realidade. E aí eu fui pra Disney, né, com os meus pais e a minha irmã. Dentro disso, eu vi que realmente meu inglês estava muito bom. Cheguei na Guess, tava fazendo uma compra lá, comecei a conversar com um americano, e ele perguntou de onde eu era. E aí eu falei do Brasil, ele falou, não é possível que você é do Brasil. Eu falei, tem um bairro chamado Brasil. Foi bem isso. Aí eu falei assim, sim, no Brasil. Ele falou, cara, você tá quase americana. E aí eu falei, putz, é o meu momento, eu tô falando inglês. Nossa, dá aquela... Caramba, que sensação boa. O que eu tô imaginando agora, você aprender lá na escola, falar inglês, você chega pra uma criança que fala aqui, sei lá, aqui no Brasil, ela não fala nenhuma palavra certa, lá também não. Pra você entender isso deve ser dificílimo, né? É muito difícil. Eu passei por isso, né? Porque quando eu aceitei, eu não queria aceitar com o mínimo de uma criança. Foram 4 crianças. E você descobriu um dom também, um talento para lidar com as crianças. Você já sempre teve isso? Gente, eu sempre gostei de criança, sabe? Sempre gostei. Mas eu não esperava que fosse ser da forma com que foi. Porque não é fácil. Não é fácil. E eu não sou uma pessoa paciente. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa paciente. Então, eu testei, eles me testaram por vários dias, né? Até que realmente eu consegui entender que o meu objetivo era maior do que qualquer teste. Então, pra mim, tava sendo muito fácil aquele teste, porque eu tava sonhando e vivendo um sonho, né? E aí eu falei, partiu os Estados Unidos, né, gente? Contei pros meus pais que eu ia ser babá. Meu pai deu um chilique. Minha filha sendo babá nos Estados Unidos. Essa notícia. Não. Minha mãe também não gostou muito da ideia, mas aí eu já tinha juntado dinheiro, já tinha dado entrada na agência. E eu falei, não estou pedindo, é um comunicado, estou indo para os Estados Unidos ser au pair. Lê meu e-mail. Né? Lê meu e-mail. Vocês leram meu e-mail? E aí, dentro disso, eu não escolhi o au pair normal. Isso é muito legal falar. Pra quem tem dificuldade também com essa questão. Inclusive, eu dei um workshop lá na Speakers falando sobre essa minha experiência de au pair. Porque muitas pessoas perguntam sobre essa questão do intercâmbio. E uma coisa que eu falo sempre. Todo mundo, na minha opinião, tem que passar por um intercâmbio na vida. Que seja 6 meses. Tem que passar. É uma experiência surreal. Eu imagino. As pessoas que eu conheço que fizeram, elas É diferenciado. É uma experiência surreal. É uma experiência que é necessária. É muito necessário. Pro crescimento pessoal. É muito necessário. Então, eu fui, né? E aí, eu escolhi o au pair educare. Né? Eu não queria o au pair normal, porque o meu objetivo não era ganhar dinheiro. As meninas brasileiras vão pra lá pra ganhar dinheiro. Meu objetivo não era dinheiro. Meu objetivo era estudo, né? Então, o au pair normal trabalha 45 horas por semana e tem $500 de bolsa. A família paga o estudo, né? E recebe $250 por semana. Eu escolhi o educare, então eu trabalhava 15 horas a menos que elas, né? Eu trabalhava 30 horas por semana e ganhava $150, né? Porém, a minha bolsa era o dobro. Era $1.000 de bolsa, né? Então, putz, por $50 a menos, $1.000, super quero, e foi isso que eu escolhi. E aí eu fechei em Resende, na Experimento, e a Experimento de Resende falou assim pra mim, por que você não escolhe o au pair normal? Ninguém nunca escolheu o educare. E eu fui a primeira educare de Resende. Era mais comum Rio, São Paulo, né? Ela falou, você não vai conseguir família, o número de família é reduzido. Eu falei, querida, você não tá entendendo. Você não sabe o que eu já passei. Do meu sonho. Você não tá entendendo. É isso que eu quero e pronto, né? E aí eu fui, escolhi uma família de Avon, Connecticut, uma cidade bem pequenininha, perto de Stamford. E aí eu fiz aquele cálculo, né? Qual era a distância para chegar até Nova York? Se eu pegar o ônibus até o Rio. Cheguei na Barra. Sempre calculando. Galeão. Sempre calculando. Não desmaiei. Eu fiz o
cálculo, gente. Eu falei, putz, beleza, 4 horinhas ali de Nova York, tô grudado, né? Como se fosse Volta Redonda, São Paulo, né? Realidade não era essa. Eu tava muito longe da faculdade que eu queria, mas, tipo, muito longe. E todo mundo perguntando, Isabela, você vai fazer o quê nos Estados Unidos? Eu estudar moda. Né? Você vai fazer o quê? O meu amigo, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Estudar moda. Aí ele, mas peraí, você não falou que era babá? Eu falei, mas eu vou estudar moda. Aí ele, mas como é que de babá você vai estudar moda? Tá top. E até, tipo, um adendo aí, referência em termos de moda. Que é Estados Unidos... Vamos lá, muito interessante. França, muito. Itália. Europa começa primeiro, disparado, né? Mas falando em semana de moda, a maior semana de moda que existe é de Paris, né? Então, Paris domina. Milão é a capital, né? Mas Paris domina ali por conta da alta costura, né? High culture domina, é onde dita mesmo a tendência. Só que aí que tá. O Fashion Week que mais gera lucro é o de Nova York. Então... Porque o que vai pra passarela é o que eles vendem, que é o streetwear. Então, o que tá sendo vestido na rua é o que tá na passarela de Nova York. Não o que é tá aquela na que é só pra exibição. Você já foi sabendo disso? Fui sabendo disso, eu sabia disso. E muitas pessoas... Eu queria muito Milão, né? Que foi aonde que eu fiz ali a proposta pros meus pais, que eu queria Milão, Londres, ficar ali naquela área. Eu queria muito Europa, mas... Até que foi uma coisa legal eu ir pra Nova York, porque ela é reconhecida como a primeira mais vendável, né? Que mais gera lucro dentro da questão financeira, né? Então, as marcas amam estar em Nova York, né? Então, você estava já eu estava pertinho ali, mesmo né? de um centro ali do olho que do furacão. que vai te alavancar aí na sua carreira. Mesmo sabendo que talvez eu poderia não conseguir estar lá. E a minha ideia, gente, não era New York Fashion Week, tá? Pra deixar isso bem claro. Isso era um sonho, assim, como se eu estivesse no País das Maravilhas, né? Alice ali, né? E eu tava longe de ser Alice, porque como é que eu ia chegar? Como que eu ia chegar babá New York Fashion Week? Não tinha chance de eu chegar. E aí foi step by step, né? É um passinho de cada vez, né? Então eu cheguei em Avon, Connecticut, com a família de 4, não lembro do William, que era muito amigo meu, a menina chamava Isabela, e aí é um contexto até diferente, a conotação aqui da fala dela, né? E aí ela tinha 16 anos, aí eu tinha o William, que era um amorzinho, 10 anos, Thomas, de 14, e o George, de 6 anos. Me fudi nessa família. Eu cheguei de esquecer fácil. Não, nessa família eu me fudi real, assim. E eu tinha colocado um versículo, eu não lembro exatamente qual versículo que eu coloquei no minha apresentação, e esse versículo tava na cozinha da família. Putz, Deus me colocou lá dentro. Era pra você estar ali. Sabe, mas foi um inferno na minha vida. Gente, nossa, foi os piores 5 meses que eu passei em toda a minha vida. Mas você tem contato com eles ainda, não? Com eles nem quero ter, com eles é distância. Foi uma experiência que não foi gente, a gente vê que tem saudade. Né? Muita saudade. Assim, o que aconteceu comigo naquela família foi um processo de autoconhecimento, muito aprendizado, para que eu pudesse viver tudo que eu vivi quando realmente chegou o meu tempo de viver. Ainda mais. Foi Deus. Foi Deus. Não, Deus falou, você precisa de passar por isso. Às vezes achando que é fácil? Às vezes a gente não entende a prova que a gente passa, é pra gente estar passando por aquilo. E aí, como que você suportou isso? Você dividia isso com a sua família? Não. Porque senão eles poderiam ter... Eles não sabiam. Eles não sabiam. É uma delícia, mãe. Eles não sabiam. E aí você teve que ainda guardar isso. Foi. Né? Eles tanto não sabiam que quando eles me viram, né, eu fui em agosto, 26 de agosto de 2017, 18, não sei, alguma coisa desse tipo. E quando eles me viram de agosto a dezembro, que eles foram passar o ano novo comigo em Miami, meu pai falou, tô comprando sua passagem de volta. Eu tava pesando 45 quilos. Nossa. Eu tava pele e osso. Mas assim, por excesso de trabalho... Não, por excesso de trabalho, porque eu trabalhava pouco. Por tristeza mesmo de... Mas não te faltava alimento? Não. Pelo contrário, a família me deu carro, a família, né, me dava gasolina. Eu tinha o cartão Black deles, então eu podia comprar o que eu quisesse, né? Era por homesick, saudade de casa, né? E por conta da questão de que meu objetivo não é esse aqui. O que eu tô fazendo aqui? Você se viu, assim, em algum momento muito distante do seu sonho, apesar de estar lá? Todos os momentos.
Em todos os momentos eu me via distante. E aí, eu com aquilo, eu falei pra todo mundo que eu ia estudar moda. E não tenho e as nem pessoas previsão. Perguntam, e aí, como é que tá? Como é que tá e tal? E na época o meu Insta era fechado por conta de um bosta, de um ex-namorado. E aí, dentro dessa situação, eu falei, cara... E eu não falava isso com a minha família, né? Porque eu sabia que eles iam falar. Iam querer te puxar mesmo. Vambora, não vai ficar aí, não. Qualquer pai e mãe que vê o filho... Qualquer família né? faria isso, né? E aí, eu falei, com 5 meses, dentro da regra do programa, eu não poderia ficar sozinha em hipótese nenhuma, com nenhuma das crianças. Sempre tinha que ter alguém da família, seja avó, padrasto, tio. E eles me deixaram sozinha eles foram viajar com o George e com o William, e me deixaram sozinha com o Thomas, de 14, e a Isabela, de 16. Os adolescentes. Mas a Isabela já dirigia, ela já trabalhava no Starbucks, então era mais fácil de lidar com ela. O problema era o Thomas, ele tinha um problema, um distúrbio, e inclusive eu só descobri depois, né, que ele teve um surto comigo dentro do carro. E aí, quando ele teve um surto comigo dentro do carro, eu liguei pra Guia, minha host mom, o nome dela era Guia. E aí, eu liguei pra ela e falei, cara, o Thomas tá surtando aqui. Aí ela, coloca no Viva Voz. Eu coloquei no Viva Voz. E ela falava assim pra ele, Thomas, did you take your medicine? Tipo assim, você tomou seu remédio e tal. Você nem sabia que ia tomar remédio. Eu falei, que porcaria. Eu sabia que ele tomava uma vitamina todo dia de manhã. Mas era a porcaria do remédio manipulado que ele tomava, que não falaram pra agência que ele tomava esse remédio manipulado. E não me falaram também. E ele ficou Até pra você prestar atenção nisso. Exato. Né? E ele ficou num retiro espiritual que esqueceram de dar o remédio pra ele. Caramba. E aí eu falei, que merda, né? E aí foi quando tudo começou. E eu levava ele pro taekwondo e tal. Ele era muito forte, 14 anos, o menino, né? Cara, ele me deu um soco num dia lá que eu fui falar com ele. Ele me deu um soco no braço. E aí foi, pra mim, a ponta do iceberg. Eu falei, não tô aguentando mais. E aí eu pedi o rematch. A gente chama de rematch, revanche, né? Pra achar outra família e tal. Eu tinha 2 semanas. 2 semanas pra achar outra família. Se eu não achasse, o programa me mandava embora de volta pro Brasil. Então começou aquele negócio. E aí eu falei com a Guia, eu tô indo embora. Família, tipo, beleza, eu aceito, mas deve falar com a família original? Ou provavelmente fala, sempre fala, mas a gente não sabe, né? Mas eles falam. Pode falar, ela bateu no meu filho na real. E a LCC, que era a gente chama de coordenadora de área, né? Ela tinha obrigação de ficar comigo. E ela falou, eu não vou ficar com você porque eu tô com os meus filhos. E eu me vi num dia com uma neve de 15 graus, de 15 centímetros na rua. Estava menos 30 graus aquele dia, sensação térmica, porque em Avon é muito frio. Então eu tava com a sensação térmica assim, muito baixa. Vê que os problemas dela acontecem quando a temperatura ou tá muito alta ou tá muito baixa. Eu nunca tinha associado isso. Fica numa região amena, por favor. E aí um frio desgraçado e eu com 3 malas na rua. Ela, você vai embora? Eu falei, vou. Eu com 3 malas na rua, na neve. Meu Deus. E meus pais não sabiam. Então, de novo. Né? De novo. Meus pais não sabiam. E aí, tinha uma amiga lá, e aí a amiga falou assim, cara, vou ver se você pode ficar aqui na casa e tal. Eu falei, não, beleza. E aí, viram lá, fiquei na casa até achar uma outra família. Uma amizade lá? Fazer uma amizade só uma. Por quê? O meu intuito era voltar 100% fluente e praticamente com sotaque americano. Então, eu fiquei 7 meses longe de brasileiro. 7 meses. Porque se você tiver com brasileiros, não adianta. Esquece. E quando que foi a virada de chave, assim, que você realmente conseguiu, né? Quando eu encontrei a minha família. A minha família, que é a minha família até hoje. Lisa, Doug, meus host parents e os meninos, né? As 4 crianças, mais uma família de 4 crianças. Porém, aí era em Rye Brook, New York. Eu já estava no estado de Nova York. E aí, pra mim, foi o ápice. Era pra eu ter passado tudo isso mesmo. Pra tá lá. E eu já estava no estado. Então, cara, meio caminho era muito, sabe? Então, pra mim, ali foi a minha vitória. E aí, eu cuidava de gêmeos. Eu me identifiquei muito com eles. Não, só outro adendo aqui que eu já tinha falado. Esse tipo de au pair que você fez, era o Educare. Educare. Então, mas você estava estudando nesses 5 meses? Eu estava estudando. Você é obrigada a estudar? Eu sou obrigada a estudar. Mas sou obrigada. O quê? Inglês? Eu estudava inglês. Ah, tá. O que eu não queria. Entendi. Estudava inglês. Mas aí, eu estudei na Universidade Federal de Connecticut. E aí, por ser federal, eu consegui um preço bacana por ser estrangeira, né? E aí, eles têm o curso de inglês como segunda língua, ESL.
E aí o ESL eu fui lá, desenvolvi e tal. Então Mas foi aí legal. Você ficou esses 5 meses. Fiquei. Depois que você mudou de curso. Aí Posso. Posso. Aí já, Nova York, você já entrou já na moda. Nova York eu comecei, eu demorei pra pegar porque foi difícil, não foi fácil entrar lá. Não foi fácil entrar na FIT, porque ela é considerada a primeira melhor faculdade de moda do mundo. Então, realmente, o processo não é fácil. Mas, graças a Deus, eu consegui. E aí, me vendo, né, nessa família que me deu essa oportunidade, e a família sempre perguntava pra mim, você tá com algum problema? Eu falei, pareço estar com algum problema, né? Eu falei, você entendi. Está bem? Eu não entendi. Ela, cara, você tem um carro, você tem o cartão Black, você pode fazer o que você quiser. Essa segunda família. É minha segunda família. Você só fica dentro do seu quarto. O que você tanto... Ou na academia, né? Porque a gente morava num condomínio e tinha academia no condomínio. Então, academia já era minha válvula de escape. Já tava comendo melhor, já. Já tava bem melhor, Tava bem animada, melhor. Né? Bem animada, bem animada. Eu demorei 12 horas pra fazer um feijão, porque não tinha panela de pressão, né? E eu não ia gastar não sei quantos dólares. Eu morei sozinho, eu também não tinha panela de pressão. Complicado. Deixei na água lá de molho 12 horas. E aí... Quando eu me vi dentro dessa família já, lá no estado de Nova York, né? A família virou pra mim e ficou surpresa que eu só ficava dentro de casa. Eu falei, vocês querem realmente saber o que eu faço? Eu subi com os meus livros, meu iPad e tal, mostrei pra eles. Falei, eu faço isso, o meu sonho é moda e tal. E eu já tinha concluído, assim, o meu primo, o Felipe, eu falei com ele, cara, o meu sonho, eu fui estudar a deficiência da moda pra que eu pudesse montar um plano de negócio dentro disso. E eu estudei a deficiência, não vou falar aqui, né? Senão vocês podem pegar minha ideia, ainda não patenteei. Já vem por aí, fiquem ligados. Mas ela vai vir na parte 2 pra gente falar sobre isso. E aí o Felipe me indicou 2 livros, The Lean Startup, por conta da startup, e Sprint, né? E eu li os 2 livros em inglês em 2 semanas. Foi um livro cada semana. O Sprint é por causa daquela de agilidade? É de um plano de negócios da Google, né? Então, assim, o Google, né, ele criou esse livro que chama Sprint. Um puta livro, inclusive, eu e Jenny sempre troca figurinha por conta desse livro, é um livro muito foda. Quem quer entender mais de plano de negócio é um puta livro, é um livro muito bom. E aí, eu só não sei... eu só não sei o nome dele em português, mas eu sei que ele chama Sprint, não sei... Pesquisando hoje o Google ajuda. Pesquisa aí, o livro é muito bom. Brasil, é isso. E aí, dentro disso, né, eu mostrei pra família, por que você não falou isso antes? Eles me deram o MetroCard Unlimited. Porque... Da onde eu estava, de Rybrook, ao Grand Central, que é ali em Manhattan, que é o foco ali de tudo, né? Eu gastava uns $15 pra ir, $15 pra voltar. E eu ganhava 150 por semana, faz a conta. Uhum. Então, eu não tinha dinheiro. E aí, a família, quando descobriu, eles me deram o cartão de metrô ilimitado. E eles falaram, toma, vai estudar, era isso? Toma, vai estudar. E eu falei... Putz, a família não tinha obrigação nenhuma em me dar isso. Eu falei, cara, surreal. E aí foi quando eu consegui entrar na FIT. E aí eu... E como que é a entrada lá? Cara, tem que fazer um processo seletivo online. E eu já saí do Brasil sabendo como entrava. Né? Entendi. E aí eu fiz o processo, entrei, paguei. E eu tava juntando dinheiro também. Então, eu era assim, se eu ganhava $150 por semana... $50 eu gastava, $100 eu juntava. E assim, eu queria me divertir. McDonald's, McChicken, $1. Era essa a minha diversão. Quando não, T-Mobile, tipo Claro, Vivo, que eu tinha a companhia de telefone, me dava taco de graça toda semana. Então era Taco Bell de graça toda semana. Você tava focada. Eu tava focada. Alimentação de qualidade. De qualidade, né? O que eu queria, uma coisa diferente, era isso, sim, né? Pra não gastar dinheiro. Sim. E o que sobrava, eu voltei com muita roupa, mas aí eu comprei... eu ia na H&M, comprava... Se a calça jeans era mais que $8, eu não comprava. Então, eu só comprava em sale, né? Então, eu voltei com 7 malas, só de sale. Caraca. Só de sale. Né? Eu sei o que é pechinchar, né? E aí, enfim, entrei, fiz fashion styling, fiz ethical fashion. Ethical fashion é ética dentro da moda, que fala sobre sustentabilidade. Inclusive, o Instituto E, que é da Osklen, né? Foi muito bem falado dentro de sala de aula. Fiquei muito feliz por ser brasileira, estar lá presente para ouvir isso. E a professora, inclusive, tinha uma carteira feita com escama de peixe do Instituto E da Osklen. Achei muito foda aquilo, sabe? Porque nós somos, sim, reconhecidos internacionalmente falando, bacana, né? E a maioria das pessoas acham que o Brasil não é nada na moda, o Brasil é sim.
É sim, é muito ruim quando nós brasileiros, nós mesmos depreciamos quem nós somos, Sim. né? Isso E eu não gosto, muito. não acho isso legal. Tem um termo que eu não vou lembrar agora, mas tem um termo, síndrome do... Tem um termo, daqui a pouco eu lembro. Eu acho muito que é de fora. Muito. Não dá valor. Não dá valor. Eu acho isso muito ruim, né? E aí, uma dessas minhas professoras, gente, um brasileiro, me amou e me colocou dentro de uma seleção pra estar na Semana de Moda de Nova York. Mas antes, para estar participando de uma seleção para entrar numa empresa americana chamada True Productions, que fazia a seleção de casting. Casting é selecionar as modelos para photoshootings, desfiles, runways, enfim, campanhas publicitárias e tudo isso. E aí a professora gostou, fui lá, né, fiz a minha inscrição e passei. Fui contratada, e aí eu cheguei lá na porta, liguei para um primo meu, irmão do Felipe, o Maico. Liguei pro irmão do Felipe. Falei, Maico, cara, o Maico trabalha na Ernst Young. O cara foda, Maico. Beijo, me ajudou pra caramba nesse processo. O Maico... Família sempre muito presente. Sempre. Né? Cara, apoiando você. Sempre. Liguei pra ele e falei, Maico, como é passar por um processo em inglês? E aí eu falei, você pode me dar umas dicas, uns insights? E aí ele falou assim, se é que isso é uma dica e se é que isso é um conselho, seja você. Eu falei, que porra de conselho é esse? Não tinha um melhor. Não é? Pra mim ele ia falar alguma coisa, né? Não, faça isso, eles vão perguntar isso, não. E ele me falou isso. E aí eu super nervosa ali na hora. E aí eu falei, entrei, né? E eu falei assim, cara, não sei se eu sei falar inglês. Respirei. Bate aquela insegurança. Muito. Como se você não tivesse aprendido nada. Quando eu sentei, foram 40 minutos sabatinados ali. E eu já tinha trabalhado com a Carolina Herrera no backstage dela. A gente tinha trabalhado com várias marcas muito legais, vários designers incríveis. E aí, o cara perguntou pra mim, né? O Drew, o dono, né? Perguntou pra mim, quando que você pode começar? Eu falei, amanhã. E ele falou, então tudo bem, amanhã você começa. E eu me senti muito feliz, porém triste ao mesmo tempo, porque eu ainda tinha 2 semanas de contrato com a família. Nossa, e a família que te ajudou. Exatamente. E assim, o meu contrato era pelo governo, porque o programa de au pair, eu escolhi o Au Pair American. Foi o pioneiro, foi o primeiro que começou com esse processo dentro dos Estados Unidos, né? Então, eu estava ali dentro do governo tendo que passar por esse processo, né? E era ilegal... Falando agora de termos legais, era ilegal eu estar trabalhando para outro lugar, estando ainda com contrato exato. Vigente, né? Fui lá, conversei com a família falou, Isabela, cara, é isso que você quer? É esse o seu sonho? Vai, que tá tranquilo. Bacana, né? Nossa, eles foram foda na minha vida e eu falo com eles até hoje, isso é muito legal. Inclusive, quando eu estreiei no Taí, a minha host mom mandou pra mim, você tá na TV? Eu falei, tô na TV falando de moda. Ela falou, cara, é isso. Foda, muito foda. Não, e Isabela Coutinho, né, foi uma indicação da Brenda, que é produtora do Taí. Então, assim, né, toda segunda você tá toda lá, segunda, né? consultora de imagem, estilo redatora de moda do programa, toda segunda-feira. Então, entrei, fui... Então, eu fui contratada pela True Productions, fiz casting de vários modelos para Rebecca Minkoff, Christian Siriano, e aí dentro disso eu já comecei a fazer uma outra faculdade na Parsons School of Design, que eu fiz Fashion Industry, que aí pegou toda a indústria da moda, como social media também. Então, eu peguei rede social. Então, as pessoas perguntam assim, nossa, mas como é que você tem noção de rede social? É por conta disso também, né? Dentro disso, eu me enxerguei que eu queria ser estilista, porém, eu me via... Eu tenho 2 máquinas, né? Eu costuro, gosto de costurar, gosto de desenhar, modelar, mas eu me via atrás de uma máquina quieta. E eu sou da comunicação. Então, foi quando eu comecei a perceber esses viés, essas vertentes, e eu falei, não, eu preciso de me comunicar com moda. Você precisava se conectar, né? Você teve que morar onde? Você teve que sair da casa dessa família ou não? Aí eu aluguei um apartamento no Brooklyn. Foi quando minha mãe e meu pai... Não, minha mãe e minha irmã foram, né, para trazer as minhas malas. Estava quase na época de eu voltar. Eu ia ficar fixa no Brasil, mas minha mãe teve um problema de saúde e eu gostaria muito de ter ficado com ela, porque eu descobri que ela escondeu de mim, que ela teve um diagnóstico 2 meses depois que eu estava nos Estados Unidos. Ela não me contou. Ela foi operada, inclusive, passar o ano novo comigo em Miami.
E eu fiquei muito triste em saber que ela não tinha me contado, tinha escondido de mim. E ela falou, cara, eu não te contei porque eu sabia que você ia voltar na mesma hora. E eu ia voltar. Quando eu fiquei sabendo, eu tava comprando a passagem. Eu não quis pensar no meu sonho, eu quis pensar em estar com a minha mãe. Sim, minha mãe é minha referência, eu falo isso pra ela. Que eu falo sempre pra minha mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, mãe. Eu sempre falo Manda isso, beijo né? pra sua mãe. Mãe, beijos. Eu sempre falo isso pra minha mãe. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. E meu pai, assim, também dentro dessa história, né? Meu pai também não me deixou voltar, né? Realmente vendo o que eu tinha feito. E aí foi quando chegou a indicação pra New York Fashion Week, que eu já tava dentro da semana de moda, pela minha capacidade. Né? E não sem pelo QI, indicação de ninguém. Igual é no Brasil, né? Você buscou, tá? Pela ali, minha capacidade de estar ali, né? Então, dentro disso, eu trabalhei com designers incríveis, Carolina Herrera, já mencionei Rebecca Minkoff, Christian Siriano, designers incríveis, né? E aí eu trabalhei com Berta também, né? De Brindle, que é noiva, né? E aí fiz todos esses cursos, né? E dentro desse contexto, eu me vi voltando para o Brasil. E aí, 3 meses depois, começou a pandemia. Nossa. Você imagina, você descobriu o mundo. Foi. E o mundo imagina fechou. a sua cabeça nesse momento, né? Ficou porque bugada. Você já tava, caramba, cheia de energia, de gás pra trazer. Bugada. Ficou muito. E aí teve que dar uma parada. E o que você fez pra continuar ainda atuando dentro da área? Eu sempre falei de look do dia, né? Então, todos os dias nos meus stories tem look do dia. Todos. Every single day. Caraca. Todos os dias tem. E aí, todo mundo achava que eu era uma patricinha, que tinha muita roupa e gostava de moda. Mas ninguém sabia que eu tinha o conhecimento. Não, e agora, né? Isso todo mundo trabalho, vai conhecer um pouco mais e saber por tudo que você passou pra chegar até Exatamente. aí. Inclusive, a maioria das pessoas não sabem que eu fui au pair, que eu fui babá. A maioria das pessoas acham que a minha família, por ser a minha família, me bancaram. E sempre, às vezes, chega, é muito fácil, porque a família, às vezes, tem condições, já julga, já né? facilita. Na hora. Mas não, existe o trabalho duro de vocês. Meus pais não investiram R$1 nessa questão aí da minha ida aos Estados Unidos. Pelo contrário. Você imagina, né? Você só comunicou. Só comuniquei e fui, realmente, paguei, estudei, fiz tudo que eu fiz na moda hoje, sozinha. E aí, pandemia, você Me começou a gerar conteúdo. Gerando muito conteúdo, abri um perfil, né? Já tinha terminado com o babaca do ex-namorado, né? E aí, comecei, look do dia. E aí, eu falei, putz, beleza. Não, pera, me vi 100% na loja novamente. Ingressada ali na loja, né? Mesmo na pandemia, tem a loja. Mesmo na pandemia, né? Mas sabe que foi o período que a gente mais vendeu em 8 anos de loja? Foi o período com as 4 portas fechadas. Porque todos os meus concorrentes fecharam. A gente colocou um WhatsApp gigantesco, número de WhatsApp na nossa porta. Só a gente conseguia entregar, só a gente conseguia montar. Todos os outros fecharam e nenhum tinha comunicação com ninguém. Olha isso. Vocês agiram rápido. Sim, a nossa loja né? foi o nosso maior período. A gente triplicou o nosso faturamento mensal. Loucura, e né? os fornecedores, como vocês faziam? Eles atendiam de Atendiam a gente, tranquilamente. Tava atrasando um pouco, mas a gente notificava. Muito. Porque imagina se todo mundo fechasse. Tanto que os meus concorrentes hoje, desculpa concorrentes, mas vocês estão em número reduzido e alguns fecharam. Então, é isso, né? Eu não reduzi meu tamanho, pelo contrário, aumentamos nossos fornecedores também. Então, é trabalhar com o que a gente tem de vertente, né? Se a gente tem um problema ali, qual é a solução? E arrumar a solução para aquilo. E o empresário faz isso, né? Então, eu me vi nessa situação, mas eu não queria largar a moda. Foi quando, ano passado, em agosto, eu decidi que eu queria muito passar o meu conhecimento para as pessoas, né? Não era só um rostinho bonito falando de moda. E aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Consultoria de imagem, né? Porque consultoria de imagem eu consigo lidar com as pessoas. E por ser pandemia, eu consigo dar a consultoria online, né? Então, falar sobre aquilo. Enfim, vou me formar. Aflorou ainda mais esse lado de empreendedorismo. Sim, muito. Porque era eu por eu mesma, né? Porque como é que eu ia trabalhar em campanha publicitária? Né? Eu cheguei a trabalhar em campanha publicitária quando eu cheguei dos Estados Unidos, né? A MAC, a produtora do meu pai, né? Nós fizemos a campanha do Elmi, da Boticário, que é um produto que a Boticário lançou, e eu era produtora de set, né? Meu irmão era diretor do projeto, eu era diretora de set, uma das principais. Então, eu cheguei a trabalhar com publicidade no Brasil, porém, tudo parou, né? Tudo parou. E aí eu falei, beleza, vou me formar, vou procurar formação. Porque é isso que a gente tá falando. Simplesmente falar que é consultor é fácil. Você estudou pra isso? Simplesmente falar que entende de moda... Se autotitular, né? É muito fácil. Todo mundo faz isso. E eu não queria isso, né? Nunca quis isso. Então foi quando eu fui atrás do Belas Artes
E comecei a fazer consultoria com a minha mestra Adriana Mazzilli, incrível, ela é maravilhosa, do Belas Artes. Então, eu sou formada em consultoria de imagem pelo Belas Artes. Até né, nesse aspecto, Sim. Você, não só porque tem o estudo em moda, mas também porque você também estudou para também ser consultora de imagem. Exatamente. Existe formação para isso. Existe. A gente não simplesmente... Existe. Eu posso chegar e... Carla, eu vou ser consultor porque eu gosto de moda. Não, a partir de agora você é consultor e pronto. E sabe o que é o mais legal? Que a maioria das pessoas, as consultoras aí, desculpa, colegas... As blogueiras que se lançam aí, acham que estão arrasando. A maioria delas, elas simplesmente fazem curso com pessoas e não com instituições, né? Então, tem alguém famoso que dá curso de coloração pessoal, vai lá e faz o curso com a pessoa física que cria o CNPJ. Eu procurei a instituição Belas Artes. Por quê? Eu sempre fui contra a coloração pessoal. Sempre fui contra. Sempre odiei coloração pessoal. Porque eu acho que quando você tem algo que te limita... Cara, foge dos princípios. Como é que o ser humano pode ser limitado? Eu discordo disso. Às vezes você gosta de uma cor, quer usar, mas não é discordo. própria pra você essa cor. Aí você fica, não vou usar mais. E foi onde eu descobri o Belas Artes, que trata de arte, primeiramente, para depois falar de consultoria, né? Então, o método que eu domino em relação à coloração pessoal é o Color Self, que fala sobre os métodos usados dentro da arte em primeiro lugar. Ou seja, dentro da moda não existe estudo nenhum relacionado à coloração. Nenhum. A moda se apropriou dos estudos de coloração oriundos da arte. Então, dentro disso, o Belas Artes, a Adriana Mazzilli, incrível, ela estudou na FIT com um cara que desenvolveu o método sazonal expandido, que é o método que a maioria das consultoras do Brasil fazem, né? O método sazonal expandido, ele trabalha numa conotação de 1/12, ou seja, uma cartela para você, né? São 12 cartelas, na verdade, e uma é sua. Porém, a analogia deles se você tem a sua cartela, você pode pegar emprestado com a fulano e fulano. E tem sobrenome, primavera quente, outono, sei lá, brilhante, eu nem sei a conotação, tá? E o que eu trabalho não é assim. O que eu trabalho é o método sazonal apenas. Por quê? Presta atenção. O curso de coloração que envolve expandido, ele é mais caro. Ele custa em torno de quase 10 mil reais e o material em torno de quase 5 mil, 6 mil reais. A minha formação no Belas Artes não custou metade, menos que a metade, que um curso padrão aí de uma pessoa física. E o meu curso, o meu material de coloração custou R$1.300. Olha isso. E aí, a Adriana Mazzilli, né, ela foi estudar na FIT com um cara que desenvolveu o método sazonal expandido. Ele não sabia explicar como que ele chegou nisso. Ele não sabia explicar, ele simplesmente dividiu um leque de coisas achando que aquilo dali fazia sentido. Fez uma experimentação ali. Exato. Quando você começa a chegar em química, você vê que não tem nada a ver com nada aquilo dali. E eu aprendi cor no meu início ali da faculdade, no gouache. Eu sei chegar em todas as cores no gouache. Pergunta se alguma consultora de imagem sabe chegar na cor pelo gouache. Não sabe. Não entende de cor. Desculpa, não entende. Então, até uma polêmica, acho que muitas consultoras, inclusive, vão me odiar depois disso. Mas, gente, começa a estudar. Eu falei com Belas Artes. Se eu estudar coloração pessoal e eu ver que realmente não faz sentido isso dentro da história, historicamente falando, quimicamente falando, eu não quero. Vocês me devolvem dinheiro? Eles falaram sim. E aí eu encontrei a Adriana Mazzilli, incrível, maravilhosa, e continuei porque realmente ela traz o método oriundo da arte. Que é o que você aplica que é o que eu aplico hoje. E como que é o seu trabalho de consultoria e de curso? Como é que você avalia o que a pessoa já veste, o que ela tem, você entra em rede social, como é que é o seu processo com os seus clientes? Eu começo com storytelling, né? O storytelling é onde eu conheço o meu cliente e dentro disso eu uso para todos os processos. Depois do storytelling, o primeiro é coloração pessoal, então eu identifico, né, qual cor fica melhor e ali eu vejo a melhor harmonização em relação à coloração, tá, gente? Não é para deixar de usar a cor, pelo contrário. Eu tenho uma cor que não me valoriza?
tranquilo. Use ela no dia que você tá legal. No dia que você tá ruim, a cor ela vai te prejudicar. Então é meio que é sensorial, né? A cor é muito isso, ela é muito sensorial. Então, dentro desse contexto, a gente sai da coloração, vai para análise de biotipo e estilo. Depois dessa análise de biotipo e estilo, nós vamos para a montagem de looks. Porém, antes um pouquinho da montagem de looks, tem o processo de visagismo, que é o estudo do rosto. O estudo do rosto dentro da consultoria de imagem, ele é relacionado apenas às linhas e formas. Ele não tem um embasamento específico em relação à composição da forma, né? Porque aí é um estudo mais profundo. Dentro da consultoria de imagem é mais superficial, em relação a qual tipo de óculos, qual gola fica melhor para o meu biotipo, a gola alta fica melhor para o meu rosto, a gola V fica melhor para mim. Então é dentro desse sentido, dentro dessa analogia que nós trabalhamos o visagismo. E entra a montagem de maquiagem também ou não? Entra, completo, é tudo, é todo o processo. E a Adriana Mazzilli fala, eu falo, nós meninas, né, consultoras, eu costumo falar que sim, a consultoria de imagem, ela vai sim um dia ser considerada a cura do século, porque ela trata do autoconhecimento. E falando nisso, né, eu ia até te perguntar, né, porque o nosso tempo passa muito rápido, mas eu queria saber de um case de sucesso rapidinho aí que você pode trazer. Case de sucesso em relação a uma cliente que você conseguiu dar aquele... Case de sucesso, Samara Sampaio, maravilhosa, incrível, linda. Ela me procurou porque ela estava num cargo muito... ela foi a minha primeira, inclusive, tá, gente? Eu gosto até de falar disso. Ela foi minha primeira cliente, meu primeiro case de sucesso. Muito, ela confiou em mim. E aí, ela me procurou porque ela... né, foi para uma empresa muito importante, para um cargo muito importante para resolver problemas dentro da odontologia, né? Ela trabalha numa indústria odontológica que fabrica todos os materiais para os dentistas, né? E aí ela foi para uma reunião com uma calça branca transparente. Foi o assunto da reunião, a pauta do momento. Ninguém prestou atenção no que ela falou, né? E detalhe, ela queria uma promoção e ela foi contratada para resolver um problema e ninguém escutava a solução dela. Porque ela perdeu credibilidade. E ela me procurou, me contou essa história, me mostrou a calça branca, como ela era e tal. E aí eu fiz o processo de consultoria dela, hoje ela grava vários áudios, ela fala, Isa, cara, além de ter sido promovida hoje, eu que sou responsável por todos os trâmites internacionais da empresa. Ela fala inglês com os fornecedores, ela fala espanhol com os fornecedores. Hoje ela tem um cargo de extrema importância dentro da empresa e o chefe dela fala pra ela, cara, que mudança. E foram 2 meses de consultoria. Muito bom. Gente, a Laura tá ali desesperada. Eu vou dar a deixa pro Carlão, mas a gente com certeza vai ter uma oportunidade de continuar, porque é muita coisa pra gente falar. Com certeza. Inclusive, tá voltando pro Fashion Week, né, gente? Aí, maravilhoso. Vambora, Carlão. Então, realmente passa muito rápido o que o Edu falou, mas a gente gostaria que você indicasse alguém pra estar aqui com a gente. Aqui a gente aceita QI. Aqui funciona com QI. Vamos lá, eu vou indicar então uma primeira pessoa. Pode ser 2? Pode se quiser. Se lembrar depois, manda pra gente. Beleza, vou indicar uma pessoa muito, muito, muito importante pra minha vida hoje. E, inclusive, tá indo comigo para os Estados Unidos. Maravilhoso. Encarando essa nova fase aí comigo, esse retorno à New York Fashion Week. Moacir de Almeida Júnior, Moca Nutri Babe, mais conhecido como Babe, meu namorado. Acho muito interessante ele contar um pouquinho também em relação à nutrição e o que ele faz. Eu sou muito fã dele, muito, muito, muito mesmo. E é isso, indicaria ele. Quero indicar também... Quero colocar o Neemias nessa aí, meu filmmaker que tá comigo aí desde o início, acreditando no meu trabalho, no meu potencial. É um cara absurdo e eu acho que vale a pena muito estar aqui. Neemias, vou te trazer agora para estar na frente das câmeras e não mais atrás das câmeras. Estão mais que convidados. E é isso. Isabela, foi uma delícia conversar com você. O prazer foi meu, gente. Conhecer a sua história pra gente, assim, foi incrível. Quem conhece Isabela... né, dos holofotes aí, bombando nas redes sociais. É bacana conhecer seu outro lado, essa história. Sim. E isso que é bacana, a gente aprende muito. Sim. Muito obrigado por você ter vindo. A gente vai ter a oportunidade de continuar esse bate-papo, a gente vai bolar alguma coisa, tá? Vamos sim. Só deixa aí pra gente terminar com o astral lá em cima. É isso, gente. Acreditem no sonho de vocês, independente do que as pessoas
acham que é o certo pra você, né? O certo pra você sempre vai ser o que você acredita, o seu sonho. E é isso. Be you, seja você, be humble, seja humilde e só acredite no seu sonho. Isso aí. E 2 pés no chão. Como diz o Júlio, two feet on the ground. Toda segunda no Taí, tá bom? É isso, toda segunda-feira, redatora de moda lá no Taí, eu tô lá falando sobre consultoria de imagem. Pra fechar, look tá aprovado? Tá aprovadíssimo, então tá bom, gente, aprovadíssimo, tá fashion. Tchau, gente! Tchauzinho. Valeu, galera!